Olá pessoal, vamos continuar aí na explicação das funções matemáticas, em especial, continuando, falamos da função soma, que é a função mais utilizada, tem que guardar de cor, né? E agora a segunda mais utilizada, que é a média. Então, a função média é uma função estatística, tá? Onde ele pega a média de um conjunto de números. Porque às vezes você tem um conjunto de números e você tem números alto e número baixo. A média seria um equilíbrio, né, entre eles. Existe a fórmula matemática, né, usando os operadores matemáticos, que é você somar as células e dividir por n, sendo n o número de células somadas. Pode resolver, pode usar isso aqui, vai dar certo, não tem nada de errado. A resposta está correta. Agora, o Excel trouxe, né, uma, uma função pronta, que chama de média. Repare que tem um acento aqui, cuidado, que dependendo da versão, se você não botar acento, ele dá erro. Né? Então, tem que botar acento. E eu já vi casos de botar acento e dar erro. Então, né, toma cuidado aí. O uso dela é igualzinho à soma. Tudo que você aprendeu, que eu falei para soma, serve aqui para média, né? O lance do ponto e vírgula, o lance de dois pontos. Grande maioria das vezes é dois pontos, porque eu quero pegar a média de um conjunto, e geralmente esse conjunto está um do lado do outro, ou um embaixo do outro, então tranquilo. Só uso o ponto e vírgula quando são coisas separadas. Né? Então, mas o jeito de usar é o mesmo do que a função soma. Tá? Aí eu dei um exemplo aqui, né? Onde eu quero o controle de média de preço. Então, eu tenho três preços. A média do preço, eu posso usar os operadores matemáticos, do tipo somar primeiro e depois dividir por 3, porque são três valores, ou usar a função média. Então, está olhando aí no slide, ó, função média ou usar a soma e depois dividido por 3 vai dar o mesmo resultado. Tá? Eu acho que quanto mais você usar a função, melhor é. Ok? Aí tem um outro exemplo aqui. Então, os exemplos que utilizam funções matemáticas, eles são bem diversificados. Né? Tem hora que a gente soma, tem hora que subtrai, tem hora que divide, tem hora que multiplica. Esse aqui em especial, ele é uma tabela de vendas, né, onde ele tem valores prontos, né, onde ele tem valores já digitados, né, obviamente valores chutados, ok? E aqui ele está querendo achar, né, os campos em branco. Então, a coluna F, que é a coluna de total, ela é o quê? Né? O que seria essa coluna total? Então, no caso, matematicamente falando, o total seria a multiplicação. Né? Se eu tenho a quantidade vendida e o preço de cada unidade, então, uma vez o outro. Operação de multiplicação direta, tranquila. Né? Só que essa loja ela trabalha com desconto. Né? Não sei exatamente quando que dá desconto, como é que chega nesse valor, mas a empresa ela trabalha com desconto. Então, se eu aplicar o desconto, quanto que dá? Né? O desconto ele é aplicado em cima do preço original. Né? Então, eu vou pegar esse 320 e vou aplicar um desconto de 10%. Geralmente o pessoal tem uma certa dificuldade, né, em conseguir resolver isso aí, mas é muito simples. Né? Basta pegar aqui, por exemplo, o valor total, que é 640 reais, né? E subtrair pelo desconto. Então, desconto é subtração. Como é que eu acho o valor desse desconto?
É só pegar o desconto em si e multiplicar pelo valor original. Existem, às vezes, outras maneiras de você estar fazendo, né, matematicamente, resolvendo esse problema. Em nenhum momento eu vou estar avaliando o método matemático. O importante é você saber como você vai chegar, né, no valor do total com desconto. Tá? Tem gente que aplica o desconto no preço, depois multiplica, aí eu vou deixar a critério seu aí. Não é que tem que ser exatamente igual ao meu. Bom, fez uma vez, deu certo, faz na calculadora, tudo ok, clica aí e arrasta para baixo. Ok? Aí aqui eu tenho as fórmulas, ok? E a função minimal. A função minimal, a função minimal é uma outra função matemática. Ela também é bastante usada, onde ela retorna o menor valor de um conjunto de valores. Então, esse aí também é um dado estatístico. Às vezes a pessoa quer achar o valor mínimo ou até o valor máximo. Né? Gente, são as duas funções que eu já vou mostrar aqui uma atrás da outra. Né? Então, olhando aqui nesse exemplo, eu tenho um conjunto de números, né, de cada vendedor e de repente eu quero saber a menor venda. Né? Visualmente falando, a gente sabe que é o 150. Só que se a tabela fosse grande, não dá, né? Visualmente falando, você se perde. Então, a função mínimo deve ser usada. Então, está aqui como é que usa a função mínimo. Igualzinho à função soma, igualzinho à função média. Você bota o nome da função, tem acento no i, né? Cuidado, como já falei, dependendo da versão que você está usando, tem que botar acento, dependendo da versão, não coloca acento. Então, escolhe, né, bota acento, e se der erro, você tira e vê se é isso mesmo que deu problema. Né? Mas aqui dentro vai fazer o mínimo de quem? Célula inicial, dois pontos, célula final. Então, ele vai pegar um conjunto e vai olhar esse conjunto, inicial e final, esse conjunto, e vai achar o menor valor. Né? Está aqui a resposta do nosso exemplo, né? B2, 2.B9. Então, ele vai de B2 até B9 e vai pegar o menor valor. Essa é a função mínimo. Do mesmo jeito que tem o mínimo, tem também o máximo. Né? A função máximo é o contrário, ele retorna o maior valor. É um dado estatístico também. Né? É um dado estatístico também, onde você quer saber o maior valor de um conjunto de valores. Né? Função máximo tem acento também, né? Segue os mesmos cuidados, às vezes, dependendo da versão, tem que botar acento, dependendo da versão, não coloca acento. Mas o jeito de usar é o mesmo. Então, até agora, a gente viu soma, média, mínimo e máximo. O jeito de usar é o mesmo, você só troca o nome da função. E dentro do parênteses, você coloca a faixa que você quer que ele analise e retorna o valor máximo. Nesse caso aqui, né, tá aqui a fórmula B2 até B9, função máxima. Ele vai retornar para nós qual é o valor máximo desse conjunto. Cuidado também, às vezes está em inglês, né? Então, se o seu sistema está em inglês, ele vai vir respostas, ele vai vir nomes de funções em inglês. Então, toma cuidado com isso também, tá? Bom, por enquanto é isso que eu queria passar. Até a próxima a gente vê a última etapa das funções matemáticas. Tá? Falou, gente. Até logo. Até a próxima.